descobrir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Nós temos 3 pessoas falando a verdade e 3 pessoas falando mentira. Então já vamos começar. Vocês podem falar o nome de vocês, qual MR vocês fizeram e contar a sua história. Então, oi, meu nome é Ian, eu fiz o 28º MRJ. Uma história que eu trouxe foi de quando, contextualizando vocês, tem um evento que acontece todo ano na Canção Nova, que chama PHN. E aí, teve um ano que o MR montou meio que uma excursão para ir nesse evento. É um evento de jovens católicos, né? E aí a gente foi. Então a gente separava quarto de meninos e meninas. Todo mundo dormia junto, era bem legal. Só que tem um momento no final desse PHN que canta uma música na Canção Nova, aquele espaço grandão, canta uma música e no final dessa música todo mundo joga uma camiseta pra cima, uma camiseta sua, que você escreve seus dados, suas redes sociais, você joga pra cima, que é o objetivo, cada uma pessoa de outra cidade, pegar a sua camisa e depois te encontrar posteriormente nas redes sociais e ter uma troca, né? De falar de como que é seu grupo de jovens e ver as diferenças. E aí, nesse momento, cada um pegou uma camiseta, teve um momento lá, a gente jogou, e aí, quando a gente voltou pra pousada, tinha um integrante do MRJ que pegou uma blusa baby look, muito pequenininha, com os dados de uma menina. Aí, no quarto, a gente sempre gostando muito da resenha, né? A gente ficou trocando de roupas, vestindo, tentando vestir as camisas. E aí, esse integrante do grupo colocou a camisa baby look, só que ele tava só de cueca. E aí, a gente ficou fazendo graça, tirando foto. Só que nesse momento, uma tia abriu a porta do quarto da pousada para chamar a gente. Falou, nossa, a gente tá atrasado, tem que ir logo. E no que ela abriu, tava a cena do cidadão lá de cueca, com a camiseta baby look, apertadinha. A pessoa era forte. Meu Deus. Só besteira. E foi um momento muito engraçado. E aí a gente se divertiu bastante e temos provas desse registro aí. Você tem a foto com você? Tem. Meu nome é Davi, fiz o 32º MRJ. Tem uma história hoje para contar. Eu estava no momento lá participando no encontro, né, do MR. A gente estava na preparação lá num dia anterior, até que tem um momento que eu fui descansar, né, para acordar no outro dia. E aí eu fui descalço mesmo, muito tarde assim na noite. No dia que eu voltei, fui pegar meu tênis e ele não estava mais onde eu tinha deixado no dia anterior. Acabou que eu fui caçar, fui procurando o tênis, foi bem cedo, em torno de umas 7 horas da manhã, a hora que eu estava tentando caçar meu tênis, até que eu consegui encontrar primeiro uns pedaços dele espalhados no meio do caminho. É que depois de muito tempo assim, encontrei ele pendurado dentro do cesto de lixo, metade do meu tênis. Eu acabei descobrindo que um cachorro tinha comido meu tênis enquanto eu dormia. Nothing beats a Jet2 holiday. Detalhe, esse tênis eu tinha acabado de ganhar. Tinha usado ele 2 vezes, tinha ganhado da minha namorada. Era bem novinho, eu queria nem levar ele pro encontro. Falei, mas vou levar, né? Um momento especial lá com o MR. Enfim, perdi meu tênis e não sobrou nem um resto dele. Sabe, o cachorro conseguiu comer tudo, nem o cadarço dele assim, ele sobreviveu. Bom, então, eu sou a Raíssa, eu fiz o 27º MRJ. A minha história, graças a Deus, já vivi muitas histórias no MR, né? Até é difícil escolher uma. Mas a minha história, ela começa também num evento que a gente faz para os tios. Foi nos meus primeiros momentos que a gente teve, que eu fui participar, assim. Normalmente a gente sempre quer fazer uma surpresa, né? E aí, a gente estava chegando e as filhas desse casal queriam que fosse surpresa mesmo. Então, a gente não foi na porta da casa. As filhas desse casal colocou todo mundo que estava participando desse momento para dentro do quarto desse casal. Eu fiquei assim, ó. E aí chamou todo mundo assim pra gente fazer silêncio, pra gente ir em silêncio, e não tinha contado ainda que a gente estava chegando. Então aí colocou para todo mundo assim pro corredor, ligou a luz do quarto e mandou todo mundo para dentro do quarto. E aí a gente começou a cantar a música, né, lá com o casal na cama, com uma coberta de oncinha. E aí a gente fez toda a homenagem, falou belas palavras para ele. Ficaram sem reação. Miss Jackson. E a gente cantando, falando belas palavras de espiritualidade, eles lá debaixo da coberta de oncinha. E aí, para melhorar, quando a gente foi despedir do casal, né, já tinha ficado um clima meio constrangedor e engraçado ao mesmo tempo, a gente foi falar tchau para eles. Não sei o que aconteceu, mas algum integrante do MRJ foi falar tchau e escorregou na coberta que
estava meio pro chão, e a coberta caiu. E aí a gente viu eles de pijama, só que aí a gente entendeu que talvez o porquê que eles não tinham tirado a coberta, porque eles estavam de pijama combinando John Cena também. Eu sou o Yuri, eu fiz o 24º MRJ. Eu vou contar também de um momento que ficou muito marcado para mim, porque foi no meu carro, no carro é um Golzinho, bola, 1997, o meu avô comprou no ano que eu nasci, o Golzinho passou de geração em geração, e a partir de 2016, quando eu tinha carteira, eu ia nas reuniões, tudo, já carreguei muitos, já andaram nesse Golzinho aqui. Também a gente, nesse dia específico dessa história, a gente ia fazer um momento em 3 casas também, ia até esses casais, fazer esse momento, né? E aí tava no carro eu, meu irmão, a Cacá e o Nicolas Pobre. O Nicolas na frente e a Cacá atrás. E aí a gente indo, né, para uma dessas casas, beleza, fez um momento lá, voltou, ia para a segunda casa. Eu comecei a sentir um cheiro estranho dentro do carro. Hey, what's that smell? Cheiro forte. E assim, gente, quando a gente sente esses cheiros fortes, a gente fica meio constrangido, né? Tipo, ainda mais um carro tinha 4 pessoas, né? Então, fica aquele olhar, tá, vamos partir para a segunda casa e tal, mas esse cheiro começou a reacender, entendeu? E aí, eu não aguentei, eu falo, né? Tipo assim, aí a gente foi na segunda casa, saiu do carro, alívio, o cheiro saiu, né? Fez um momento lá na outra casa, voltou pro carro e o cheiro forte, o cheiro só reacendia. E eu abri o vidro, tentava fazer de tudo para aliviar, mas não tem logo, vou falar, tô nem aí. Gente, vocês não estão sentindo esse cheiro de cocô mesmo, gente? Vocês não estão sentindo um cheiro estranho? Pois é, não sei, eles estão querendo falar, né? E aí, de repente, porque eu falei assim, não, gente, tá estranho. Já olhei meu pé, olha o pé aí de vocês, deve ter pisado no cocô do cachorro, alguma coisa, porque o cheiro tá forte. Aí meu irmão, sem gracinha, lá atrás, ai, maninho, pois é, fui eu. Pisei lá na primeira casa, depois nós saímos, pisei no cocô do cachorro, e aí, pra disfarçar, eu até baixei o tapete, então ficou macetando lá. Aquele cheiro, reacende, cocô de cachorro pisado, reacende o cheiro. Né? Então, ficou uma carniça. Gente, aí, isso ficou tão marcado, porque nós rachou o bico, meu Deus do céu, e agora? Ia para as outras casas, com o carro reacendido. Então, assim, ficou muito marcante e foi muito engraçado, porque o cheiro estava forte, e foi o Ian que pisou no cocô do cachorro e abaixou o tapete ainda para disfarçar, mas piorou a situação. E então, pelo amor de Deus, é muitas histórias. Beleza. Bom, eu sou o Vitor, fiz o 31º MRJ. Eu só fiz o encontro por causa de uma ex-namorada. Vou contar essa história um pouquinho. Vamos lá, né? Eu fiz o MR relativamente velho, eu fiz com 18 para 19 anos. E eu sempre, apesar de tudo isso, vim de uma família católica. E aí na escola, tive minha época meio revoltada e falava que eu era ateu. Ateu, agnóstico. Então eu sempre ia, e aí comecei a fazer cursinho, conheci essa pessoa. O Thiago também acabou, o Thiago Braga, né, para quem conhece, também acabou me levando para o MR. E aí eu acabei fazendo o MRJ por causa dessa pessoa, né, e como o título do ex já fala, nós estamos mais juntos. Oi, gente, eu sou a Sara, eu fiz o 30º MRJ. E a minha história, na verdade, é do meu encontro, porque para mim, obviamente tem muitos momentos marcantes, mas esse para mim foi o mais marcante, porque foi comigo, né? No final do encontro, todo mundo sabe que não vou falar muitas coisas para não falar no vídeo. Mas depois que tudo acaba, estamos com as malas lá fora, fica uma movimentação lá da gente esperando, né? Os últimos momentos acontecerem, o ônibus chegar e a gente ir embora. E, geralmente, tem uma equipe que não consegue tirar foto, porque está muito envolvida no encontro, porque fica com os encontristas, fica todo momento trabalhando. E essa equipe, no final, geralmente tira fotos lá na cruz. A equipe foi tirar foto lá na cruz, só que precisava de alguém para tirar. E todos os encontristas estavam lá no meio, esperando o ônibus chegar para ir embora. E aí, eu sou uma pessoa, vocês sabem, muito solista, né? Gosto de conversar, né? Converso com todo mundo. E a pessoa estava lá na cruz, e eu estava lá no pátio. E a pessoa fez assim, vem cá tirar uma foto pra mim. Eu falei, top. Eu tava super empolgada, final de encontro, muito feliz. E
quem me conhece, assim, sabe que eu sou um pouco desastrada. Eu tenho muito histórico mesmo de quedas. E aí, o que aconteceu? Eu super empolgada, fui correndo e eu não sei se vocês lembram, mas tem aquele, tipo uma muretinha com aqueles fios. Pois é, só que ele era transparente. E aí, o que aconteceu? Eu vi que tinha, só que quando eu pulei, meu pé ficou e eu fui de cara no chão. Só que não tava na grama, tava, tipo, no barro. Então, minha cara inteira ficou cheia de barro. O Yuri era o coordenador da época. Minha cara inteira, eu primeiro, né? A vergonha, que eu queria morrer. E assim, você tinha acabado de fazer o encontro, tava todo mundo olhando, todo mundo começou a rir. E a minha cara ficou inteira cheia de barro. E a gente tava com a camiseta do MR, e ela é branca. Então, quando eu caí, a camiseta ficou toda suja. Porque tava com barro, então quando ela tipo assim, eu caí... Gente, eu literalmente caí assim. Aí, como a camiseta era branca, ela ficou muito suja. O pessoal até tentou dar uma limpada, só que ela tava muito manchada. E eu fiquei com muita vergonha. Aí eu cheguei sem a camiseta do MR. A minha primeira pergunta é pro Davi, né? Ele contou uma história que aconteceu em algum evento e eu queria saber se isso aconteceu no seu encontro ou se foi uns 2 anos depois do seu encontro. Vai. Específico, né? Foi depois do meu encontro, foi no meu. E sim, foi 2 anos depois. Você chutou 2 anos, assim, aleatório. Será que foi 2 anos? Mas assim, tinha um cachorro no Ares. Quem levou o cachorro pra lá? Então, né, esse cachorro, pelo que eu descobri depois, ele mora lá. Por incrível que pareça. O Ares é do cachorro. Ele que invadiu a casa, a gente fez permissão pro cachorro. O que vocês acharam da resposta dele? Vocês acharam que convenceu? Nem um pouco. Porque essa história, tipo, o cachorro comeu o presente, tudo, não é a mesma coisa de trabalho, tarefa. Eu já falei pro professor já, tipo, não, o cachorro comeu minha lição de casa. Então, eu não sei não se é. Eu tô achando meio suspeito. Você não quer falar que o tênis estava pendurado? Não, o tênis estava no chão. A hora que eu achei, eu deixei ele no chão, né? Eu achei ele pendurado no lixo. Um pedaço dele que tinha. Que alguém achou. Tava pendurado pelo cadarço, amarrado. Foi numa cesta? A gente me pôr falta do tênis. E você tinha outro sapato? Não tive outro sapato, inclusive é legal contar isso, que trouxeram da cidade pra mim um outro tênis, que eu tava só de chinelo. Trouxeram outro porque é perigoso e tal. Eu acho que a história do Vitor tá muito superficial. A gente tem que começar a fazer pergunta pra ele. Tá? Obrigado. Esse é o momento. Vai lá, Vitão. A gente já pode perguntar o que aconteceu, porque deu pra gente, ó. Fez MR por conta de uma ex, era teu na escola. O que mais? Você sabe qual que é a história? Aí ele falou que ele fez por conta da ex, só que depois ele colocou o Braga no meio, tadinho do Braga. Aí a gente fica sabendo, tipo assim, o Braga era sua ex? É o sonho dele, mas não. Eu, o Thiago e o Gabiru também, a gente se conhece desde os nossos 11 anos e a gente estudava junto na mesma escola, uma escola católica, diga de passagem. E a gente sempre foi muito próximo, crescemos juntos, somos amigos até hoje. Só que na época eu era meio revoltado com tudo que envolvia religião, por outros temas. E aí eu falava abertamente que eu era ateu. Só que ao mesmo tempo eu participava da pastoral que a igreja tinha, porque era uma igreja católica. E, inclusive o Thiago, meu ex-namorado, sacanagem, ele falava, Vitor, você é ateu graças a Deus. E inclusive ele que me ajudou a puxar por esse caminho. Então a história como um todo é tipo de como eu fui de ateu para um participante ativo no grupo de jovens. E aí, você falou. Qual que é o papel dela? Vamos ver a história toda. Tudo bem, vamos lá. Vai. Vamos lá. Discorre. Bom, terceiro ano, eu e o Thiago não passamos o cursinho. Eu e eles não passamos direto para a faculdade, a gente foi pro cursinho juntos. E lá no cursinho a gente começou, enfim, estudar bastante, ou mais ou menos. E aí, enfim, eu conheci uma pessoa que já era do MRJ, 2 na verdade. Enfim, até me perdi na história aqui. E aí, depois vocês cortam isso aqui, a dislexia. E aí, enfim, acabou que a gente, por estar ali na rotina do cursinho, estudando todo dia, íamos juntos.
E aí, pô, dava final de semana, tinha grupão da MR, eu queria ver ela, e acabou que, passo a passo, eu fui fazendo essa pequena conversão aí. Isso foi que ano? Que eu fiz o MR? É sua história, ela se passa em que ano? Mas eu fiz o MR em 2019, 31º. Não, bom é que todo mundo tá ajudando a história dos outros. Bom, tenho duas perguntinhas pro Ian. Ele falou que ele foi pro PHN com o MRJ. E considerando que o PHN ele é um momento muito importante para a juventude católica, principalmente esse momento aí das camisetas, eu particularmente nunca fui, mas quando eu for, eu quero viver esse momento. Eu queria que você dissesse pra gente que música era essa e também, por favor, diga quem foi a tia que pegou o flagrante do momento cuequinha. Também tava querendo perguntar isso. Cara, excelentíssimas perguntas. Respondendo a primeira pergunta, infelizmente, eu sou muito ruim de memória, já me justificando. Mas, o que você perguntou primeiro mesmo? Qual música? Lembrei. A música, eu não lembro ao certo qual que é, eu sei que é a música que o Dunga canta, isso eu tenho certeza. Eu lembro. Só que eu não lembro qual que é a música. Não sei se é O Meu Lugar é o Céu, mas eu acredito muito que seja. O Meu Lugar é o Céu, é lá que eu quero morar e é a hora que estourar a música a gente joga as camisas. Deixe ela que ela tá feliz, que ela tá comprando as coisinhas dela. E qual foi a tia? Eu acho que, não sei se vocês vão lembrar, porque foi em 2018, faz muito tempo. A tia chamava Tia Nájila. E qual foi a reação da tia quando ela viu? Ela se assustou muito, aí ela fechou a porta, só que de lá, mesmo com a porta fechada, a gente escutava ela rachando o bico também. Aí a gente rindo de cá e ela rindo de lá. Mas ela fechou a porta no mesmo momento, porque ela não entendeu nem que era uma zoeira num primeiro momento, porque eu acho que a cena que ficou pra ela é ver a pessoa de cueca com a camiseta apertadinha. Então, foi isso. Muito obrigado aí, campeão. E quem que foi o Fortão? Então, eu não ia falar outros nomes, mas como uma galera que falou nome, é o Thiago Campisi, pra quem conhece. A gente vai querer a foto depois. Eu e a Gabi queríamos saber da Raíssa. Assim, não passou pela cabeça de jovens. Assim, eu sei que esse evento é uma coisa só de jovens, né? Mas tipo, não passou na cabeça, né? Nem das filhas, nem dos coordenadores. Tipo, nossa, depois que chegou, né? Nossa, entrar no quarto não é uma coisa... Sim. De noite ainda! É porque antigamente, até hoje, né? É porque eles queriam que fosse, tipo assim, muita surpresa pros casais, né? Tanto é que sempre falam, não posta até a gente terminar a nossa rota e etc. E essas duas filhas eram assim, muito, não é engajadas no grupo, mas elas queriam muito que fosse surpresa pro casal, porque estava numa equipe muito cansativa, estava na JS, esse casal. E, tipo assim, foi uma trajetória deles, assim, um pouco conturbada, eu vou falar, pelo cansaço que foi no ano do MRJ. Então, elas queriam que fossem, tipo assim, muita surpresa mesmo para eles. E elas gostaram muito, tipo assim, da homenagem que a gente ia fazer, né? Tipo assim, elas nunca tinham participado, elas nunca participaram. Tipo, elas são do MR, tá? Mas elas nunca participaram da homenagem que a gente faz, assim. Então, elas não sabiam como funcionavam. Então, assim, elas realmente só simplesmente abriram a porta e falaram, vem, vem, vem. Então, a gente só foi pensando, vamos para a sala, vamos para algum lugar da casa, só que é uma casa pequena. Então, ela só foi colocando a gente dentro do quarto, tanto é que não coube, porque eram muitas pessoas. Então, algumas pessoas ficaram no corredor, umas pessoas ficaram na sala, porque algumas ficaram com vergonha, mas elas foram colocando a gente para dentro do quarto, e aí ficaram, tipo assim, em frente à cama mesmo, e eles deitadinhos em cima. E eles deitadinhos com... Tipo assim, eu só vi a mãozinha deles, sabe? Foi... E aí eles com a coberta... E eu, tipo assim, não é nem só o momento. A coberta de oncinha chamou muita atenção, sabe? Porque era bem específica. E aí, tipo, eu não sabia como funcionava, porque foi, tipo, em 2017, 2018. Eu fiz o MR em 2015. Então, eu estava começando a participar da homenagem. Foi muito ruim mesmo a situação. Tanto é que eu acho que é por isso que todo mundo... Agora quer receber todo mundo na porta, não sei se é somente por isso, mas foi uma das situações mais engraçadas, um pouco constrangedora, mas mais engraçadas que eu tive nesse momento do MR, sabe? Eu vou usar
o termo que o Yuri falou, né? Quanto mais você mexe, pior fica. Mas, assim, os tios, eles aceitaram a situação, eles, tipo assim, depois que passou... Não tem muito o que fazer, né? Já tava aqui, ó. Ela acordou eles antes, né? Tipo, assim, ela tava falando, só que ela falou, fica aí, e levou a gente. Eles estavam acordados, só que ela simplesmente ligou a luz do quarto e foi colocando um monte de pessoa. E, tipo assim, eles mesmos acho que ficaram sem reação, porque eles realmente ficaram paradinhos debaixo da coberta, escutando a gente cantar lá, tipo... Anã. E a gente falando, muito obrigada pelo seu trabalho e tudo mais. Assim, aí depois eles levantaram, no caso, a tia, porque o tio não levantou, não. O tio só falou tchau, assim, pra gente, até porque, né, enfim... eu acho que eles eram bem sistemáticos também, sabe? Eu acho que o contexto como um todo fica melhor por conta disso, porque eles eram um casal mais na dele, sabe? Usa coberta combina. Com pijaminha de oncinha. Tipo assim, você consegue falar alguns nomes que estavam lá dos jovens? O Yuri, que tava do lado da tia fazendo carinho na cabeça. Eles estavam o Ian, o João Júnior, os mais antigos. Foi no mesmo dia da bosta? Não. Eu não lembro nada dele. Não, a minha foi um ano anterior a esse. Imagina a pessoa já acordar com a galera invadindo o quarto e ele cheiro de bosta, né? Isso é horrível. Então, esse é o ponto isso. Você falou que alguém escorregou na coberta e tirou. Eu simplesmente não vi, porque a gente tava naquele tumulto dentro do quarto. Muita gente, pessoal no corredor, foi falar tchau, abraçar os tios. A coberta ficou um pouquinho, eu acho que pro chão, né? Imagino eu. Escorregou e aí a coberta eu só sei que foi pro chão, porque eu só vi todo mundo, tipo assim, porque tinha escorregado, não sabia o que ia, né, esperar debaixo da coberta, mas eles estavam só de pijamas mesmo, bonitinhos. Eu poderia perguntar pro Yuri se ele lembra quem tropeçou nesse cobertor. Olha, quem tropeçou neste dia foi o Nicolas Pólvore, que estava lá comigo. Os tios nunca mais quiseram trabalhar no ML? Depois desse ano... Depois desse ano, eles trabalham ainda no diálogo conjugal. Nesse MR nunca mais. Não me recordo deles mais no MR, mas no diálogos eles ainda trabalham. Traumatizando o casal. Amigo Marinho? Não, assim, a gente já tem algumas coisas pra considerar. Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas conseguem enganar muito na fala e tudo, mas às vezes não no corporal. Então eu queria que cada um de vocês imitasse o Michael Jackson separado aqui no meio, só pra gente analisar como vocês estão, porque vocês vão estar... Ele pode escolher qualquer ação dele. Qualquer ação do Michael Jackson. Tá bom. Quem chamou o marido? Vou fazer o que eu amo da música do Michael Jackson, que é a música do video show. Você pediu não foi muito empático. Eu vou fazer com a voz, porque eu não consigo me movimentar. Pede, moleque. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi a melhor performance. 10 de 10. Uma segunda pergunta importante também, não vai ser corporal. Não, é porque você falou que foi gol bola, tava os quatro, mas o que foi o motivo? O que vocês estavam fazendo? Eu falei, era uma homenagem. Corte rápido. Seu irmão foi nas 3 casas, pisado de cocô de cachorro. Foi, o cheiro foi... Porque até então, eu ficava caçando alguma forma pra não constranger pela situação. Só que aí foi até o momento que ficou insustentável. Eu quero fazer uma pergunta pro Ian. Ian, qual foi o seu sentimento nessa parte da bosta? Você tava escondendo isso aí. Eu vou falar. É porque é o seguinte, foi esse ano, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu participei desse momento. E eu tinha feito o MR no ano anterior. Então, assim, eu era muito tímido. E aí, realmente, aconteceu o fato.
E aí eu falei, como que eu vou falar assim, rapaziada? Pisei na aqui. Falei, vou fingir que nada aconteceu. E aí, o meu tênis, tipo, tava muito mole. Então, o meu tênis eu limpei no tapete mesmo, porque aí eu não saí andando fedendo merda, né? Mas aí ficou no tapete, e aí eu dobrei o tapete, pensei que ia amenizar, né? Então, o meu sentimento foi esse, me explicando, né? Por que eu não avisei? Porque eu realmente fiquei com vergonha, por mais que eram meus amigos, mas eu era muito novinho. Eu realmente fiquei com vergonha, mais que eram Eles meus são amigos, irmãos. mas eu era muito novinho. Então é isso. Perdão, galera. Eu descobri agora que são irmãos. Como que foi pra limpar isso, gente? Filha. Eu falei assim, pois é, Ian, mas que falta de senso, porque mexe no tapete, ainda vira o tapete, vira aquela anarquia. E eu pedi desculpa 1000 vezes pra Cacá, que tava atrás, pro Nil. Falei, gente, meu carro é limpo. Mas foi difícil, teve que esfregar, lavar o carro por... Ah, é menino lerdo, né? E aí não ia lavar do jeito que eu gosto, porque eu sou cuidadoso. Foi difícil, né? Tive que esfregar, jogar o tapete lá de fora, passar a vassoura. Sara, perdão, eu não escutei. Você falou quem te chamou pra... Foi a Aline, chama Nega da Laje, a antiga, né? Ela não participa mais. Assim, aproveitando que estão perguntando pra Sara, com todo respeito, aproveitando que... Com todo assim, com todo respeito mesmo. Eu sou um cara que me considera alto, sabe? E assim, você comentou que tinha muretinha e tudo mais. E considerando o seu tamanho... Sim, não é. Você não considerou o quão difícil seria pular o Monte Everest pra... É porque aquela parte... Eu não sei se vocês lembram, mas não é, tipo, reto. Tem uma partezinha. Uma cercazinha, mas tem um paralelepípedo que faz a voltinha, assim. Então, eu pensei, eu vou dar um impulso aqui, passo pra... Sabe quando você tá muito, tipo... E aí, só que o meu pé... Na verdade, eu ia conseguir, só que o meu pé ficou pra trás, aí pegou aqui. Pegou nessa parte. Aí eu caí de frente. Tinha chovido na noite Tinha. anterior? Por isso que manchou muito. Porque se fosse só terra, era um pó, né? Que tipo... Então ele tava meio úmido. Então, sim. Que dia foi seu encontro? Não, o meu encontro foi em 2018. O mês, eu acho que foi julho. Julho ou agosto. Eu acho que foi julho. Vamos fazer uma análise aqui. O que vocês acharam da história? Porque assim, o Manuel aqui perguntou que ele não consegue visualizar. Mas assim, eu sendo mais ideia de casa, existe essa muretinha mesmo. É umas muretinhas de madeira, umas linhas trançadas, uma cerquinha. Então existe. Mas a sua pergunta do impulso, que ela tem que pegar impulso para subir a montanha, é interessante. Não sei se é verídico. Porque não é possível. Precisava correr? Não, e outra, será mesmo que o MR deixaria a pessoa ficar sem a camiseta do MR até o final na apresentação, com os pais lá tudo? Mas uma suja. Como que fica um trem todo de barro? Pra não ficar tão distante, eu tinha levado uma branca. Aí eu usei uma branca que tinha uns detalhes, mas era branca. E você levou essa branca já prevendo que você ia cair? Não, era pra usar no encontro mesmo. Assim, pelo que eu sei... Me pegou um pouco aqui, perdão interromper. Nossa, mas aí eu vou ser muito babaca, calma. O programa é pra isso. Obrigada, então. Sem querer ofender o Thiago, mas você falou que era uma pessoa muito grande, uma baby look muito pequenininha, perdão, gente. Vou ser bem específica, qual que era o tamanho dessa baby look? Era uma baby look G? Não, então, boa pergunta. Eu não lembro o tamanho da baby look. Eu sei que era pro corpo dele ficava muito apertadinho. Então, tipo assim, não era um PP que não ia entrar, porque entrou a camiseta. Mas o tamanho eu não vou te falar. E aí eu acho que ficou mais apertadinha, porque realmente ele era fortinho, entendeu? Mas assim, acredito, assim, racionalmente pensando, é por volta de uma baby look G, que ia ficar muito apertado, mas pelo menos entra, sabe? Ok, eu consigo acreditar na história do Ian. Considerando os elementos envolvidos na história, dá pra acreditar. Dá pra acreditar. Outra pergunta pro Ian. Quantas pessoas estavam no quarto? E se tinha alguém aqui que tava também? Eu não lembro certo quantas pessoas tinham, mas era por volta de 8 a 10. Era um quarto que tinha... Quantas pessoas ficaram no quarto de vocês? Nossa, não lembro. Eu acho que eram 8 pessoas. Diferente do Oasis, é um quarto que tinha várias beliches.
Então, assim, cabia realmente mais gente. Na verdade, era até uma pousada muito simples e era meio que 2 quartos, só tinha uma divisóriazinha. Aí, tipo assim, tinha várias beliches de cá, mas era uma coisa só. Gente, ou eles são cúmplices, ou eles são... Porque, tipo assim... telepatia. Uma pergunta, que momento que, tipo assim, vocês tinham acabado de voltar pro quarto, né? Vocês já sabiam que vocês iam sair logo em seguida, ou, tipo, vocês acharam que ia ficar no quarto? Porque... Por que ele tava de cueca nesse momento? Vou explicar. Esse aí foi o momento, que se eu me lembro bem, mas acho que é esse mesmo. Era a hora que... Porque isso é o último momento, essa parte de jogar as camisas, é o último momento do PHN. Então a gente tava voltando pra arrumar pra ir embora. Então assim, uns tava trocando, uns tomou banho, outros tava só trocando de roupa pra ir embora, porque a gente tava se arrumando pra ir embora. E aí as tias, pra gente não ficar enrolando muito, e óbvio que a gente enrolava muito, elas ficavam indo lá pra apressar a gente. Foi por isso que aconteceu, por isso que ele tava de cueca. Então assim, a gente tava nessa movimentação de arrumar mala, ir embora, trocar de roupa. Uia, vocês acham que tá falando a verdade ou mentindo? Eu acho. Eu acho que tá falando a verdade. Eu também achei ele bem verdadeiro até. Levando em consideração que o trem acabou, né? Aí. Eu acho que ele tá falando a verdade em partes. Não sei, eu acho que eu vou falar... Eu acho que ele tá falando a verdade. Eu acho que tá falando... Eu acho também que ele tá falando a verdade em partes, porque na hora que... Eu não sei se foi a Laura ou a Gabi que perguntou pro Yuri, ele não respondeu a pergunta diretamente. Ele foi pra outro canto, outro lado, assim, de resposta. Então talvez tenha realmente acontecido todo esse rolê, mas sem a parte de experimentar a camiseta. Assim, até o momento o Ian tá me convencendo, Vai ter jogo só que eu acho que ainda há aberturas pra pegar numa possível mentira, né? Assim, não saber dizer qual é a música pra mim é algo bem importante de se bater no ponto, na tecla. Afinal de contas, pesquisando isso aí, você até saberia, mas tô de olho nisso. E tem outros pontos também que a Gabi comentou que a gente tá de olho pra pegar ele no pulo aí. Eu também acho que ele tá contando as partes verdadeiras. Você comentou de às vezes não ter essa história, eu já acho que essa história pode ser dele e ele tá passando pra outra pessoa. Então às vezes a gente tem que analisar. Só que para não ficar verdade, mentira, vou deixar a verdade pra ele ali, pra gente analisar e vai trocando as outras pessoas, beleza? Aí o meu tá no meio. Tá no meio, tô ali no meio, tá? Mas ele vai ser a verdade. Mas ele vai ser a verdade ali com o Nicole. Eu posso ir pra uma pessoa que eu acho que tá bem mentira? Eu acho que muita gente vai concordar. Eu acho que o Davi é mentira. 100%. Também acho. Vocês acham que a Raíssa tá falando a verdade ou mentira? Eu acho que é mentira. Eu também. Eu acho que pode ser verdade. É que me pega muito essa história desse cara. Eu Tá acho que tem uma parcela de deitadinho ali. verdade nessa história aí. Mas a história inteira? Eu lembro de uma história, exatamente assim como aconteceu, de ser 2 pessoas, fez a surpresa no quarto e tudo, eu só não lembro o desfecho final. O final que tá ali, ainda tendo dúvida se realmente era essa oncinha, qual que era a situação. Eu lembro que foi um constrangimento muito grande mesmo, da gente ficar assim, será que a gente vai fazer essa homenagem depois, tudo? Ficou um climinha assim, né? Saiu rápido, mas não sei ainda. Eu sou manipulável, então eu vou trocar minha resposta. Mas a coberta escorregou e puxou ela inteira assim? Não toda, mas, tipo, deu pra ver até o joelho dele, né? Sabe quando você tá, tipo, andando, tem uma parte da coberta no chão da cama, porque a cama não é muito alta, aí você meio que tropeça nela, assim, entendeu? Você dá pra ver a questão da pessoa até aqui embaixo, né? Mas vamos manter então na verdade também? Vamos manter na deixar verdade. Eu na verdade. Uma coisa que, tipo assim, eu não desconfio. eu já escutei muito falar que quando a pessoa ela detalha muito, quer dizer que ela tá tentando, tipo assim, fazer você se perder pra acreditar nela. E o Yuri, ele já começou dando até a placa do carro, quase. Falou o modelo, falou a história do carro. Posso fazer mais uma pergunta para 2 pessoas? Yuri, você falou que ele virou o tapete, encostou no assoalho do carro? Ele fez uma anarquia, né, filha? Né? Então, tipo assim, ele... Porque como eu tava na frente, eu não vi, mas aí ele falou que sujou o carro, o assoalho, sem ser no tapete. Acho que ele foi virando pra disfarçar, fez alguma coisa pra limpar. Foi um evento tão traumatizante, às vezes eu não lembro direito. Eu acho que desse jeito já dá pra ter uma base, até porque essa história do Yuri tá com um detalhe e tudo, mas pode deixar ali na verdade e o mentira fracar. Mas o Vitor
Não temos muito detalhe da história dele. O do Vitor, que eu tô aqui... Acho que eu colocaria ele, na verdade. Pode trocar. E por mim, troca os dois aqui, ó. O Vitor, pelo menos, a gente pode perguntar. A outra história. O Vitor acho que pode fazer a tua pergunta. E como você acha da história da Sara? Então, o que o Emanuel falou, um ponto que eu achei importante, da questão dela ser às vezes menorzinha, a cerca ali e tudo. Então, às vezes, será que é ela mesmo? Será que às vezes... Mas vocês lembram que a cerca não é exatamente no meio-fio, né? Que tem aquela parte de terra. Então, tipo assim, Não, mas eu peguei o meio-fio de impulso, porque tinha uma faixa, tem uma faixinha de terra lá. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram, tem uma faixinha de terra, que a grama começa depois. Então, eu meio que, na minha corrida, né, a ideia era eu subir no meio-fio porque eu sou pequena, eu subir no meio-fio pra eu fazer assim. Só que aí a minha, eu acho que ela batia aqui, mais ou menos. Então não. De fato. Só que aí o meio-fio era tipo aqui, né? Aí era pisar e passar. Só que eu passei, só que o meu pé ficou... Você acha que a história pode ter acontecido com outra pessoa? Não sei, porque foi no encontro, né? Pode ser qualquer um dos 60. Às vezes foi um momento marcante. Porque eu achei que a cerca, tipo, as minhas memórias, eu acho que com a cerca bem menor. Não, eu não lembro. Eu acho que era aqui, eu não lembro. E o teu tanto com a história da Sara? Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta pro Vitor, porque eu acho que ele tá Não, muito... pra ele 100%, pra ele 100%. Eu queria levantar um ponto, né? Porque o Yuri e o Ian, eles estão, tipo assim, um completando o outro. Então, se um tiver mentindo, qual que é a probabilidade do outro estar mentindo também? Você tá falando que ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos? Na teoria. Não, porque, tipo, os dois, tipo, confirmaram a história um do outro. Sabe? Então, tipo assim, se você confirmar uma mentira, automaticamente você tá mentindo. É uma boa. Eu não acho que eles iam mentir pra ajudar a outra pessoa, senão era muito cúmplice, né? Então você tá querendo... Eu posso ir nessa linha também. Tá um pouco difícil descobrir quem tá mentindo aqui. Então a gente vai perguntar a segunda história do Vitor. Por favor. Lembrando que essas histórias elas não são correlatas, tá? Tipo, não é uma sequência da outra. Uma história de 2022, em que um grupo de jovens bem animado, a gente saiu de um grupão do MRJ e foi direto para uma festa universitária. Era uma festa que era fora da cidade, a gente organizou uma van, e aí o pessoal trocou de roupa lá em casa, e a van saiu lá de casa, a gente foi pro rolê. Antes da gente descer lá no local do evento, uma das integrantes fez a gente rezar um Santo Anjo do Senhor para proteger todo mundo durante o evento. E na volta, a gente saindo, já era tarde, acho que era mais de meia-noite, uma pessoa que estava com a gente perdeu o celular, e aí a gente fez a oração de São Longuinho, e aí a gente começou a ligar desesperadamente para esse celular, não sei o quê. A hora que atendeu era um senhor, ele tinha achado o celular assim no meio da rua, como na minha distância daqui para o Caio. Então foi um dia e um rolê abençoado. Gente, eu acho que isso é muito possível de acontecer, tipo, levando em consideração, né, as pessoas do MR, que elas são, tipo, 90% todas animadas. Na parte de São Longuinho eu já acreditei. Ai, gente, eu achei muita coisa com São Longuinho, você tá doido. Vocês acham que a gente já pode perguntar a segunda das outras duas pessoas? Pode. Vamos perguntar, então, pro Yuri, sua segunda história. Então, a segunda história também tem relação com golzinho, porque tem muitas histórias com golzinho. Essa história também é muito boa. Isso foi um outro ano também, e a gente foi fazer esse momento durante a noite. E aí, o golzinho começou a ter um problema, porque ele era 2 portas, né? Então, a porta do passageiro travava do lado de fora. Então, para eu abrir, era uma peleja. Eu tinha que entrar dentro, subir o pino, desencostar o banco para o povo entrar. E, nesse momento, como era de noite, gente, tava eu, a Raicinha tava no carro, a tratante, que é a Camila, tava no carro. Eu falei assim, gente, meu carro tem que ser o primeiro, porque se acontecer alguma coisa, tem que ser rápido, porque até eu entrar, abrir o golzinho, o povo entrar, falando assim, acontecer alguma coisa, se chegasse algum estranho, né, porque de noite, né, uma moto. Então, e aí teve essa brincadeira, essa resenha, né, todo mundo, mas realmente aconteceu, porque a gente estava saindo da casa e aí virou lá na esquina 2 motos e veio em direção
e vinha em direção a nós, de noite. E aí a tratante, deixa nós primeiro, que até entrar no carro. E eu entrei, vamos entrar, e as meninas lá de fora, pelo amor de Deus. Porque senão poderia ser um sequestro, algo do tipo. Né? Sequestro um outro. Não. Mas um assalto, gente, um assalto, desculpa, um assalto. Sobe na garupa, sobe na garupa. Só que não era nada, a moto passou, era só pra me humilhar mesmo, que o carro tinha um ritual pra abrir, subir o pino e tal, e elas entraram, sãs e salvas, e tudo deu certo, tá? Só tava tratante a Raíssa e você? Não, tinha, se eu não me engano, é porque tanto Vinícius Carvalho. Ó, eu acho que a gente pode perguntar uma outra história pra Raíssa, que a gente falou que tava meio na dúvida ali também. Ou pro Ian, porque o Ian ficou meio a meio. Então, às vezes, contar pra desempatar aqui. Eu me pediu o seu Ian, porque, tipo, o que você falou realmente mudou aqui, ó. Você falou que, tipo, lembra de uma história, de um encontro, tipo, isso me pegou um pouco. Pode contar a sua segunda história. Então, gente, se for contar uma segunda história que foi engraçada pra mim, no meu penúltimo trabalho, eu tava numa equipe de encontro e não sei se vocês lembram, quando a gente chega na chegada, é tradição, não sei se é sempre assim, mas tem a tradição de chegar num caracol, né? A gente sai pegando um na mão do outro e a gente sai correndo. E aí, na nossa equipe, tinha uma menina que tava nesse caracol, e aí, pela correria, como vocês já participaram, vocês viram que é uma correria, às vezes um corre mais rápido, outro não, acabou se soltando a mão da menina e ela caiu. Ela caiu de cara no chão e ela veio a quebrar uma parte do dente. Então, assim, no primeiro momento foi engraçado, porque tem até o vídeo, inclusive. Só que ela veio a quebrar o dente. Então, assim, no outro dia... Você separou que o Ian tem tudo documentado, né? Toda hora ele cita a prova, toda hora é prova. É vídeo, é foto. E aí, no outro dia, ela teve que ir no dentista. Foi engraçado até porque meu irmão é dentista. E aí, ela foi lá com ele depois no consultório dele, no outro dia. Mas aí, a gente voltou a rir, porque foi tudo bem. Fez esqueci como é que chama. Restauração. E aí, deu tudo certo e hoje a gente volta a rir. Isso foi em que ano? Foi em 2024, que foi... 2024. Foi o nosso! Foi. No nosso. Aí você sabe, você não tirou, não. Não, mas um ponto aqui. No nosso, tipo assim, esse 2024 foi o nosso encontro, meu, da Ana Clara e da Laura. De fato, uma pessoa caiu. Só que a pessoa que caiu pelo vídeo, que eu me lembro, foi uma menina que fez o encontro com a gente. Não estava em nenhuma equipe. O vídeo, puxando na minha memória, não lembro de ninguém ter caído tirando ela. E vou puxar aqui também na memória, que minha mãe me falou, que ela falou assim, nossa, uma menina caiu. Não falou, pessoas caíram. Uma pessoa caiu. Essa minha... É o que eu tenho a falar, eu acho que a história é mentira. E assim também, parando para pontuar aqui, que o Marinho pontuou muito bem, o Ian, ele tá com uma tendência a justificar o acontecimento alegando que ele tem provas, né? Assim, nesse momento a gente não tem acesso a essas provas, então sua prova tem que ser na falácia, tem que ser na lábia. Então, aqui nesse momento, esse tipo de argumento ele não tá sendo muito válido pra gente. Então já dá pra começar a quebrar ali a sua linha de raciocínio, porque você tinha foto do Campis e você tem foto da menina do vídeo de alguém com o dente quebrado, não sei. Com o irmão dentista, você demorou a lembrar qual que é o procedimento. Pois é, tal. como é que ele não sabe isso? Pode defender. A gente vai seguir na linha aqui, tipo assim, se um irmão tá com o outro... Se um tá mentindo, o outro tá mentindo também. Então os dois estão mentindo? Porque é que nem eu tinha falado, o Yuri, ele deu, tipo, muito detalhe, tanto que tem até uma... Que é difícil? O Yuri, ele é Ele a dá pessoa, detalhe. ele é a pessoa que eu tenho de referência de memória de elefante. Ele sabe novela, quem faz, quando foi, sabe o enredo, tudo. Ele é a pessoa do MR, ele é um dicionário, é o enciclopédia grande. Então, assim, é isso aí.
Então, ele tem muito detalhe, isso que me pega. Mas eu vou muito nessa linha, porque os dois se defenderam. Então, se o Ian mentiu, Mas ele lembrar muito detalhe também não significa que ele tá falando a verdade. pode estar mentindo, pois é. Ele cria os detalhes. Então, eu dropo o Yuri com a Raiz. Troca o Vitor com o Davi. Eu não duvido da possibilidade do cachorro ter comido o tênis dele. Até porque meus cachorros já comeram metade das minhas sandálias e tênis também. Não é impossível. Não é impossível. Aí o que me pega um pouco é o Marinho lembrar que isso aconteceu, mesmo que, tipo assim, como comentaram com ele, pode ser que ele não vai lembrar se é tênis ou sandália, vai ser um pouco mais difícil. Um ponto, assim, que eu acho um pouco importante. O Marim tava naquele dia. No 34, ele tava lá. Então, tipo assim, o Marim... Tipo, talvez ele não teria ouvido falar, mas talvez ele teria visto a situação. Eu tava lá, mas em outra parte. Então eu tava resolvendo outros problemas, então na hora ali eu não vi. Então, eu lembro de uma história parecida. Eu só não lembro quem foi, entendeu? Então eu acredito que possa ser, mas... Talvez não foi um tênis. Não, às vezes, não sei, pode não ser o Davi, pode não ser um tênis, mas eu não sei, eu acredito que possa ser verdade, porque é uma história tão aleatória que nem eu falei no início. Pô, por que alguém estaria inventando um negócio desse? Que eu acredito, porque é muito forte, assim, sabe? Eu tenho as minhas respostas. Pra mim vai nessa ordem mesmo. Desse jeito. Eu trocaria o... Eu trocaria o Davi e a Sara. Eu acredito na história da Sara porque eu já caí da mesma forma. Então, eu consigo acreditar na história dela. Pergunta, já veio. O que você acha, cara? Não sei, eu tô em dúvida na Sara e no Davi. Também? Qual é o Também. seu ponto? Não, esse negócio deve ter caído. Então, galera, depois de muita discussão, depois de muita dúvida e muita quebração de crânio pra descobrir quem tá mentindo, a gente votou e decidiu. Quem tá contando a mentira aqui, quem é o mentiroso é o Ian, o Yuri e o Davi. E quem tá contando a verdade pra gente é a Raíssa, a Sara e o Vitor. Então, nesse momento, eles vão se levantar e apresentar pra gente quem realmente tá mentindo e quem realmente tá contando a verdade. Então, quem tá falando a verdade nesse momento, por favor, se levantem. Eu falo, não tema comigo. Eu conto detalhes, Mauri, há 15 anos. Então, turma, vocês mandaram muito bem, primeiramente. As minhas duas histórias é quase que 100% verdade. O que eu inventei foi que na primeira história do PHN é tudo verdade. A mentira é que não é o Thiago Campisi, é um menino que chama Guilherme, que acho que vocês conhecem, que é o Guilherme, que é casado com a Trícia, que é a irmã da Raíssa. E aí, que é mentira também é que a tia não pegou. Aconteceu exatamente isso, mas nenhuma tia pegou. E aí eu realmente tenho os vestígios que a gente tem a foto dele com essa camisetinha apertadinha. E na segunda história, vocês estão se confundindo, porque aconteceu... quem caiu foi a Bárbara, e o único fato é que ela não quebrou o dente. Mas ela realmente caiu, a gente tem o vídeo. E não tem encontrista que caiu no 34. Falar a verdade, ele também comeu tênis. Do Davi. O cachorro mora no Oasis mesmo. Ele fica lá atrás. O Oasis é dele. A minha história, apesar de ser muito absurda, ela também é verdade. A gente entrou no quarto do casal mesmo. Isso não era mentira. A única parte que é mentira, alguém tropeçou na coberta. E que ele tava de pijama, né? Que ele tava de pijama de oncinha. Mas o resto... ele tava mesmo na cabeça da tia Jucene cantando. Mas tudo é verdade, a gente entrou dentro do quarto. Enfim, fizemos a surpresa. Sim, eles ficaram muito felizes. Só que essa é a situação. Enfim, é isso. A minha história também é verdade. Realmente, de fato, aconteceu igual eu falei. Só que não foi comigo. Foi com o Carlos. Mas aconteceu igual, só que foi com ele, de fato. Eu tava assistindo e ele não precisou trocar a camisa. O pessoal tentou limpar ela. E a terra realmente estava úmida, porque deu uma, não choveu, mas deu aqueles pinguinhos, porque era domingo no final do dia. O Vitor realmente falou a verdade. O Vitor realmente é ex do Thiago.
revelação. Thiago, queremos você aqui. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada aos convidados por terem vindo. Foi ótimo. É isso. Tchau!